O selo de sangue da família Avelar. Dizem que a história da tradicional família Avelar começou a se desfazer na madrugada de 14 de agosto de 1952, quando na antiga fazenda São Miguel, às margens da Estrada Velha, que liga Ouro Preto a Mariana, em Minas Gerais, surgiu o primeiro relato sobre o selo de cera que marcava documentos e cartas da família. Um selo com uma serpente entrelaçada em um coração que, segundo testemunhas, parecia pulsar, como se fosse feito de carne e não de cera. E desde então, qualquer pessoa que tivesse contato com este selo acabava envolvida em tragédias que sempre tinham como motivo um amor intenso demais para ser compreendido. Os arquivos do cartório de Ouro Preto registram que o patriarca Domingos Avelar casou 3 vezes e perdeu as 3 esposas antes de completarem 5 anos de casamento, e todas elas morreram em circunstâncias consideradas estranhas, e as investigações da época nunca chegaram a conclusão alguma, embora haja relatos de vizinhos dizendo que as mulheres imploravam para que queimar o selo de sangue e retirar o símbolo do coração da família, pois afirmavam que ele não representava amor e sim possessão. E há ainda o depoimento de um padre da igreja de Nossa Senhora do Pilar, que afirmou ter visto o selo sangrar ao ser derrubado no chão durante uma bênção em 1964, o último herdeiro vivo da época, Jonas Avelar, conhecido por seu romance proibido com Clara Duarte, filha de um comerciante local, desapareceu sem deixar rastros, apenas uma carta encontrada sobre a mesa de madeira em seu escritório na fazenda, onde ao lado da assinatura havia o selo vermelho ainda fresco, como se tivesse sido colocado segundos antes, embora estivesse frio ao toque. E nessa carta Jonas descreve que existiria uma maldição antiga ligada a um pacto de sangue selado por seus antepassados no ano de 1811, pacto que garantiria a proteção da família, contanto que nenhum Avelar quebrasse uma promessa de amor. E segundo ele, toda a tragédia só começou quando o amor foi traído pela primeira vez. Clara Duarte, porém, jamais acreditou que Jonas tivesse partido por vontade própria, e até seus últimos dias, em 1987, repetia que ele estava preso àquele selo e que o símbolo não permitia que ninguém que tivesse jurado amor sob ele se libertasse, e sua neta, que ainda mora no distrito de Cachoeira do Campo, relatou certa vez que, ao abrir um baú antigo herdado de Clara, viu o selo dentro de um envelope fechado e sentiu uma tontura forte, como se algo puxasse sua respiração para longe dela. E ela garantiu que aquilo não era coincidência nem superstição, e sim uma presença que jamais deixou a família em paz. Há quem diga que o selo ainda está por aí, em algum lugar da antiga fazenda São Miguel, hoje em ruínas e coberta pelo mato alto, e que quem encontrá-lo sem permissão sofrerá o mesmo destino que aqueles que ousaram amar um Avelar amor, que não aceita despedidas e que não permite liberdade, e que uma vez marcado com o selo, a pessoa jamais conseguirá amar outra alma novamente, pois o coração passa a bater para apenas um nome, mesmo que esse nome já tenha sido engolido pelo tempo. O que é verdade e o que é apenas lenda continua sendo um mistério que ecoa pelos corredores abandonados e pelas janelas quebradas da família Avelar, deixando cada visitante se perguntando se está diante de um conto criado pelo medo ou das últimas memórias de um amor que se recusou a morrer. Se você gosta de conhecer histórias que caminham entre o possível e o impossível, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar comigo nesta investigação sobre amores que o mundo tentou apagar.